Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula do nosso projeto Laboratório Maple, do nosso curso de funções. Bom, e hoje nós vamos trabalhar aqui, a nossa última parte de Laboratório Maple do nosso curso de funções, tá? Depois, logicamente, eu vou apresentar os exercícios. Bom, então vamos aqui começando, com a equação logística. Definir a equação logística como? Então, aqui o nosso primeiro comando, nosso primeiro pedido, é para definir essa tal equação logística. Então, nós temos aqui, vamos definir aqui, que o f de x é igual a um determinado k vezes x, esse x aqui é a variável, como está indicando aqui, k é uma constante qualquer, vezes 1 menos x. Tá bom? E nós temos aqui, tá falando aqui o nosso texto, que x igual a 1 menos 1 sobre k é um ponto invariante da função f, claramente. Então, aqui nós vamos utilizar o Maple para observarmos o que acontece quando nós jogamos esse tal ponto x aí. Bom, então vamos ver aqui. Quanto é f de 1 menos 1 sobre k? Como está aqui. Então, a gente vai jogar esse x aqui. Bom, quanto que é? É o próprio 1 menos 1 sobre k, tá? Então, isso significa, que ele é um ponto, esse é o significado de um ponto invariante. O que é um ponto de invariante? F de x é igual a x. Ou seja, eu pego um x, jogo ali dentro, da minha função, e ela me retorna, ele me retorna esse próprio x que eu joguei. Então, vamos supor, se 2 é um ponto invariante de x, quando eu jogo f de 2, ele me retorna no próprio 2. Tá bom? Isso aqui para uma função quadrática, pessoal. Aqui. Eu vou ter x aqui, eu vou ter aqui um x vezes x aqui, eu vou ter um x ao quadrado. Menos x ao quadrado, para ser mais exato, por causa desse sinalzinho de menos. E isso aí, eu não estou falando de uma função linear. Numa função linear, por exemplo, eu tenho f de x igual a x. Logicamente, se eu jogar o 2, eu vou ter o 2. Aqui não, aqui é algo mais complexo. Então, vamos ver aqui a letra B. Bom, a fim de estudarmos essa função aqui, a equação logística, que é dada pela equação logística, mas a fundo nós vamos definir um L2. Agora eu substituí o valor de k. Eu estou usando o k agora igual a 2. Olha só, a função é a mesma. A função é a mesma, só que agora ao invés de um número qualquer, eu joguei um valor. Qual que é o valor? 2. Uma constante qualquer. Então aqui, nós temos aqui a nossa função. E aí ele pergunta aqui, qual que é o ponto invariante da função? A função é a mesma, é só eu pegar esse ponto aqui e no lugar de k, eu colocar o 2. Tá? Então, qual que é o ponto invariante? Eu vou chamar que esse ponto invariante, eu vou chamar ele de um I maiúsculo, de invariante. Então, vai ser 1 menos 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tá? Esse aqui é o meu ponto invariante. Opa, recebeu erro na dicção de nome. Não posso usar essa letra aqui, não. Será que se eu usar um izinho aqui? O izinho, ele definiu. Que vai ser um meio positivo, 1 menos um meio vai dar meio, tá? Isso é claro. E aí eu jogo aqui f, desse i aí. F não, L2, L2 de i. Dá o próprio meio. Tá certo? Então, ele é um ponto invariante da função. Da mesma forma, se eu definir aqui um L3 de 3 aqui, 3 vezes. Então, definir esse L3 aqui. E quem vai ser? Aqui eu coloco o 3, no lugar onde era 2 eu coloco 3, e aqui L3. Então, aqui, olha lá. I é igual a 2 terços, L de I, 2 terços. L3 de I, 2 terços. Tá bom? Vamos ver aqui. Bom, para aquela função L2, vou voltar a definir aqui o L2, porque a gente vai reutilizar ela. Tá? L de 2. Então, aqui L de 2. Bom, ele está pedindo aqui, escolha outro ponto para L de 2, que aqui ele está falando que é 0,75, 0,75. No meio, a gente tem que colocar ponto. E ele pergunta, quanto que é L de 0,72? Quanto que é? Então, vamos botar aqui, L2 de 0,72.
0,75. Aí, dá 0,375, tá? E agora aqui ele pede um segundo item. Olha só. Aplicar a resposta encontrada à função, este é um processo chamado de interação da função. Utilizamos o valor encontrado em I2, perdão, é esse valor aqui, como valor de x. E calculamos um L de 2 de x, né? Onde x é igual a 0,75. Uma outra forma de descrevermos L2 de x, em termos do ponto inicial, é 0,75. De 0,75 é L de 2, é uma composição de função que está falando aqui, tá? Eu pego uma função e vou jogando valores dentro. O Maple possui uma ferramenta rápida para calcularmos a função de uma função, ou seja, a composição de função, repetidas tantas vezes quanto forem. A anotação a gente usa isso aqui. Bom, então se eu quero fazer uma composição de função, eu uso isso aqui, L2, @n, 0,75. A parte do comando contendo @, significa que aplicamos a função n vezes, né? Aqui, ó, @n. Então, se eu coloco 2 aqui, né, dá uma composição de duas. Ele faz apenas uma composição. Então, é L2 de 0,75. Onde os dados necessários ao passo são obtidos, né? Sabendo n-1. Então, se eu sei um valor anterior, eu consigo achar essa função. Este é um processo diferente de calcularmos L2 no ponto 0,75. Claro, né? Porque aqui eu não estou fazendo simplesmente a função, estou fazendo a composição de função. Então, a gente eleva esse número, né, à enésima potência. Eleva a função, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou usar aqui a minha L de 2 de 2. Então, abre parênteses aqui. L de 2, cadê? Então, ele quer duas vezes. Então, eu boto aqui 2 e boto aqui 0,75. Vamos ver? Olha lá. Dá 0,4687500. Agora vamos ver aqui. Isso aqui é uma ferramenta útil para eu colocar aqui, por exemplo, 50. Aí. Agora vamos botar aqui 100. 0,6. Então, até mesmo a gente vê que é um valor que está convergindo. Está convergindo para 0,75. Ao passo que eu coloco 1000 aqui, dá 0,75. Tá? Então, deixa eu ver, 30 aqui. 30 aqui já começa a entrar 0,75. 20. 0,25. Deixa eu ver 10 vezes. 10 vezes, 5 vezes. Olha lá. 4,999. Então, eu acho que a partir do 6... Olha lá. Aí já está convergindo. Então, quer dizer, ao passo que eu vou convergir nessa função, ele está me retornando o valor 0,5. Tá? Valor de meio, né? Então, até o valor 4, aqui, 4,999. Né? Então, a gente está vendo uma conversão para esse valor. Tá? Então, vamos para o nosso próximo laboratório Maple. Tá? Bom, então vamos ver aqui. Uma engenheira automobilística, né, está tentando medir a aceleração de um novo carro que está projetando. Ela pede ao motorista que dê a partida no carro e acelere, percorrendo um caminho especialmente planejado. Ela começa seus cálculos depois de o carro ter se movido por 30 metros. Ou seja, então, a partir dos 30 metros que ela começa a olhar as coisas de verdade, né? Apertando assim um cronômetro. Então, a partir de 30 metros rodados, que o carro rodou 30 metros, ela aperta o cronômetro. Mais tarde, a motorista informa que a sua velocidade depois de ter passado pela marca dos 30 metros era de 20 metros por segundo. O carro percorreu mais 500 metros e a aceleração foi medida em 10 metros por segundo ao quadrado durante este intervalo. A engenheira deseja saber
quanto tempo levou para medir, quanto tempo levou para percorrer esta parte do caminho, tá? Então ela começou a apertar o cronômetro, mas o carro sumiu de vista, né? Ela quer saber então quanto tempo, né, que demorou todo esse teste, né? Bom, então aqui eu tenho uma função, né? Aqui nós sabemos que é a equação horária da posição, tá? Função horária da posição. E aí a gente define aqui um P, né? Então vamos definir ela aqui de verdade, P de T. E aqui é a função meio, né? Vezes A, vezes T elevado ao quadrado, mais V0, mais S0. Tá? Então, estamos definindo aqui a função. Quem é A? A é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Opa, só vou botar aqui 10 porque não é interessante ficar colocando ficar colocando unidade de medida. Então, A é 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é V0? Aqui V0 é T, tá? V0 vezes T. Então, deixa eu redefinir. A é 10. Quem é V0? V0, né, é a velocidade de quando ela começa a marcar. Então, V0 é 20. Então, aqui, V0. V0 é 20. E quem é S0? S0 é aqueles primeiros 30 metros que o carro percorreu. 30. Então, aqui está todo mundo definido, né? Vamos ver a nossa letra A. O caminho foi percorrido em... Então, quanto tempo, né, que ela percorreu aqueles 500 metros? A gente dá um solve. Solve. De P de T igual a 500, onde eu quero saber o T. E aqui nós temos dois valores. Um positivo, né, e um negativo. Tá bom? Mas eu não quero saber 7 raiz de 2. Vamos querer descobrir aqui um valor mais bonito. Então aqui a gente dá um evalve de menos 2 mais 7 vezes raiz de 2. 7 vezes a SQRT de 2. SQRT é o raiz, tá? Lá. Então, o carro demorou para fazer todo esse percurso 7,899 segundos, tá? Como que eu sei que é segundos? Porque tá tudo aqui no Sistema Internacional, tá bom? Aqui. A velocidade final do automóvel é d. Como que a gente faz para calcular a velocidade final? A gente já tem o tempo. Velocidade, a função velocidade, né, ela vai receber um t e vai ser v0, né, velocidade inicial, mais a vezes t. Tá? Então, essa aqui é a minha função. Já sei quem é v0, já sei quem é o a, só preciso jogar o t. Então, v aqui de... aí eu vou botar naquela notação ali, menos 2, mais, porque ali eu estou usando um aproximado, né? Mais 7 vezes SQRT de 2. Vamos ver o que ele vai me retornar. 70 raiz de 2. Agora a gente joga um evalve. Evalve. Daquela brincadeira ali. De 70 vezes SQRT de 2. Opa. SQRT de 2. E aqui tem, né? Então essa aqui é a velocidade final do automóvel. 98,99 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque eu estou trabalhando com todo mundo no Sistema Internacional de Medidas. Tá bom? Então eu sei que ele vai me retornar no Sistema Internacional. Agora vamos para o nosso próximo laboratório Maple. Bom, nesse laboratório Maple agora, né, é só resolver algumas equaçõezinhas, né, utilizando o Maple. Então essa aqui é a nossa primeira equação, né?
a raiz quadrada de 2 vezes m ao quadrado, mais 5 vezes m, menos 3 vezes raiz quadrada de 2 igual a zero. Né? Resolver isso aí. Isso aqui é uma função de segundo grau, né? E aqui todos eles têm o coeficiente... aqui o a é igual a raiz quadrada de 2, o b é igual a 5, e o c é igual a menos 3 raiz quadrada de 2. Então, a gente vai definir aqui uma função. Aqui o novo p, né, que vai ser sqrt de 2 vezes, em função do m, né? A variável aqui é o m. Então, aqui, m, levo no sqrt de 2 de m ao quadrado, mais 5 vezes m, menos 3 vezes sqrt de 2 de novo. Então, essa aqui é a minha função. Né? Tá aí, a minha função. E agora ele quer saber ali quando que essa função é igual a zero. Então, solve. Aqui, solve de p de m igual a zero. E eu quero saber o m. Aqui, já me retornou. Bom, essa função aqui vai ser zero em raiz de 2 sobre 2 e em menos 3 raiz de 2. Tá? Vamos para a nossa próxima aqui. Bom, resolver a equação para R, né? Então, é essa nova aqui. Você vê, isso aqui é igual a zero, né? Deixa eu colocar aqui. P e isso aqui igual a zero. Tá? E ele pede que R deve ser um número positivo. Tá? A gente está vendo aqui que tem um V aqui, né? Só que eu não quero usar o V. Né? V, senão eu estou trabalhando com duas variáveis e não com uma. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é V como um valor, só para ficar mais fácil. V é uma constante qualquer, eu vou só colocar ela como um valor aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar ela aqui como 3,45. Né? Usar os valorezinhos quebrados aí, porque aproveitando que a gente está usando o Maple. Né? Então, quem é o meu novo polinômio? Vai ter que ser P2. Né? O meu novo polinômio é V, ele está em função de R, né? R é a minha variável. Tá? E eu tenho aqui V elevado ao quadrado. Opa, V maiúsculo, né? V maiúsculo elevado ao quadrado. Vezes Rzão dividido, tudo isso dividido, por Rzinho mais um Rzão. Tudo isso aqui ao quadrado. Bom, o Rzinho também, aqui, eu posso definir ele aqui. Tá? Então, vamos definir o Rzinho aqui como 45. Só para não ter que trabalhar com valores quebrados, com dependência de variável. Eu até consigo achar, mas vai ficar dependendo de variável, né? Não tem sentido, né? Então, tá aqui definida a nossa função. E agora a gente vai dar um solve. Só que antes de dar um solve, eu vou ter que assumir uma coisa. Vou assumir aqui que Rzão é maior igual... Maior igual que zero. Tá? Então, isso aqui é algo que eu defini. Tá? E aí eu dou um solve agora. Então, eu já assumi já isso aí. Solve. Ele só vai me dar o valor positivo, que é o que eu quero. P de 2 igual a zero. P de 2 de Rzão igual a zero, em que eu quero descobrir o Rzão. Tá? P de 2 dá um solve R. Tá certo. Bom, ele está falando aqui que dá zero. É zero. Então, o único valor que vai satisfazer a essa equação é o próprio zero. Faz sentido, né? Porque aqui, né, a única coisa que vai zerar é o próprio zero. Né? Aqui em cima, o zero já zera. Tá? Então, esse aí foi o nosso laboratório Maple. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.